E aí, galera? Eu acabei de ver aqui um vídeo, né, do Ricardo Laurino no podcast Zona Beviga. Eu vou botar o link do podcast completo aqui embaixo. E um corte em que ele, o Veg Rocha, o Guia Bomai e o Rafa Viga, né, eles estão falando sobre veganismo de maneira geral. E eu pensei em aqui ouvir esse trecho, que é do final da entrevista, e fazer uma reação aqui pra gente conversar e ver o que a gente acha um pouco dessa definição e dessa posição de veganismo que eles dão. Vamos lá? A ideia do veganismo nada mais é do que você olhar aí pra dentro de você e perceber que lá no fundo você também concorda que os animais não merecem passar por tudo que eles passam. É sobre isso, não é sobre competição entre pessoas, não é sobre nada disso. Mesmo que você já tenha falado que é besteira, não tô nem aí, eu sei, eu já falei, muitos já falaram, mas cara, dê oportunidade para você ter esse momento de você olhar para você e perceber que é só sobre isso. Então, ele diz que não é sobre competição de pessoas. De fato, não é sobre competição de pessoas. É sobre pessoas se organizando coletivamente em nome da libertação dos animais, né? Mas, ao mesmo tempo, como a gente sempre diz aqui nesse espaço, essa ideia de que existe um veganismo, ela surge para apagar a pluralidade do movimento, né? Eu sempre falo que o movimento vegano, ele precisa sair um pouco da sua bolha e começar a escutar e aprender com os outros movimentos sociais, com a teoria que esses movimentos vêm construindo ao longo de décadas, de séculos, né? O movimento feminista, o movimento antirracista. E dentro desses movimentos a gente sabe que não existe uma unidade, uma totalidade, né? O feminismo, ele é muito didático nesse sentido. Existem feminismos no plural e que estão em disputa, que cada um coloca uma perspectiva distinta e juntos eles constroem a luta pela emancipação, que é uma luta plural. O veganismo não é diferente, existem veganismos no plural. Então, uma definição que se pretenda como abarcando tudo, ela acaba ocupando uma função de apagamento, né? Assim, de fato, não é sobre competições de pessoas, mas ao mesmo tempo, no interior do movimento existe disputa, e essa disputa no interior do movimento, ela é saudável para o próprio movimento, né? Porque é aquilo que permite, a partir das contradições internas do próprio movimento, que ele avance e supere os seus próprios limites internos, né? Então é necessário que haja disputa também, para que, a partir das contradições, que essas contradições sejam evidenciadas. O que eu tento trazer aqui, de alguma forma, é a evidência dessas contradições, né? E que o movimento avance. E outro ponto dessa fala é que, de alguma forma, eu acho que na continuação do vídeo isso vai ficar um pouco mais evidente, há uma certa individualização, né, do veganismo. O veganismo é você olhar para dentro de você. E eu entendo o que o Ricardo quer dizer na melhor das intenções, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o veganismo é muito mais você olhar para fora de você, né? Você se esvaziar um pouco da sua individualidade, da sua subjetividade e colocar um outro não humano, um outro mais do que humano, os animais, né? Enquanto centro. É você se descentrar da sua individualidade e pensar na coletividade antes de você enquanto indivíduo. A solução individual é uma solução que o capitalismo, né, o liberalismo traz. Ele tende sempre a responsabilizar os indivíduos, ele tende sempre a responsabilizar a gente pelos mecanismos de opressão que ele perpetua e que cada um de nós perpetuamos, mas a gente perpetua dentro desse sistema e nós fomos reproduzidos por ele mesmo para pensar dessa forma, né? Para individualizar tudo, para tudo se tornar uma questão de culpa. Não é à toa que boa parte do movimento vegano vai apelar para argumentos morais, né, de superioridade moral. Então, assim, eu entendo o que ele quis dizer, mas ao mesmo tempo eu não acho que é sobre o internalizar e olhar para si, mas é um olhar para fora e reconhecer nos animais não humanos, mais do que humanos, um direito. E isso significa pensar primeiramente coletivamente, não individualmente. Vamos continuar escutando aqui. Uma pessoa não vai conseguir mudar o mundo, a gente só pode mudar a gente e as pessoas que inspiram. Aqui já tem mais um limite. Uma pessoa não pode mudar o mundo, né? Para quem conhece, né, a frase mais repetida, né, talvez nem todos aqui tenham escutado essa frase, né, do Mark Fisher, né? É mais fácil
a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo nesse mundo que a gente vive, né? A gente vive num mundo que a gente não consegue enxergar para além dos limites. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, alguém vivendo no ápice do Império Romano, se essa pessoa teria a capacidade de enxergar que esse império ele acabaria? A história mostra que todos os grandes impérios, em algum momento, eles ruíram. E o capitalismo ele vai acabar também. A questão é a gente entender como ele vai acabar. Essa ideia de que a gente não pode mudar o mundo é uma ideia que coloca a gente em posição de melancolia, de incapacidade. E por conseguinte, só sobra o quê? Só sobra a ação individual. Quando o que a gente tem que pensar é em formas de ação coletiva. Quem está ao nosso redor. Então, quando a gente vai na academia, busca um físico, é mais um argumento da pessoa ver e chamar a atenção. Pô, o cara parou de comer carne e evoluiu no físico ali. O que ele está fazendo? Então, a gente aqui quer só inspirar. Essa revolução tem que partir da gente. E eu acho que essa revolução vai começar na casa de cada um, entendeu? Então, as pessoas que estão preocupadas em promover mais saúde, promover mais meio ambiente, que estão atentas a essas pautas, elas precisam olhar o veganismo. Uma coisa que é importante dizer é que fitness não é sinônimo de saúde, né? Esporte de alto rendimento, por exemplo, não é sinônimo de saúde, né? Existem corpos super fortes, muito menos saudáveis do que corpos gordos, né? Existem. Corpo gordo não é sinônimo de falta de saúde e um corpo shapeado também não é sinônimo de saúde. Que enfim, ele não estava dizendo exatamente isso, né? Mas essa associação com saúde e esporte de alto rendimento, ela é falsa, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. Se você duvida da nossa perspectiva ou quer desafiar o nosso discurso, a gente pode debater numa boa, discutir e ambos vamos alcançar um novo nível de pensamento. Então a gente está junto, por mais que às vezes você sinta que não, é a mesma luta. Então, aqui de novo aquela coisa, é a mesma luta. Será que é a mesma luta? Na medida em que eu estou falando aqui que existem veganismos no plurais e que essa contradição, voltando um pouco o que o Gui estava falando, né, que a galera do meio ambiente, da saúde tem que olhar para o veganismo, eu acho que o veganismo tem que olhar também para o movimento antirracista, para o movimento feminista, para aprender um pouco, porque é um movimento que no discurso ele é teoricamente muito frágil, né? É muito frágil, não há uma sustentação teórico-política bem feita, né? No interior do movimento, é uma coisa muito de mercado e reprodução de senso comum. Politicamente é um movimento muito incipiente e ele precisa olhar para esses outros movimentos, ele precisa também olhar, por exemplo, para os povos originários, né? Para outras perspectivas não ocidentais que escapem e que coloquem a gente para além dessa visão de que é impossível mudar o mundo, de que é impossível pensar outras formas de existir. Já existem outras formas e elas estão aqui do nosso lado, a gente só não enxerga. É isso, galera. Valeu.